Bom dia a todos. A nossa aula de hoje ela é sobre expressões numéricas com números racionais. Essas expressões geralmente são as que o pessoal tem mais dificuldade, pelo fato de que ela não só envolve números inteiros, mas ela vai envolver números racionais, certo? Então, claro que os inteiros são racionais e os naturais também. Então, primeiro, lá no sexto ano, vocês viram aquelas expressões com chaves, colchetes e parênteses que tinham só números naturais. E aí depois chegou no sétimo, ficou um pouquinho mais difícil, porque tinha chaves, parênteses e colchetes, mas aí já tinha números inteiros, números negativos no meio. E aí complicou um pouco. E aí quando você chega no oitavo, você conhece os números racionais, que aí já complica um pouquinho mais, certo? Porque você vai ter a mistura agora dos números em forma de fração, números negativos, frações negativas com expoentes, utilizando raiz, as quatro operações, enfim, você vai ter uma combinação de tudo. E nesse caso, por você ter vários números aí, várias operações também, você tem que ter cuidado na hora de resolver e também você tem caminhos a escolher, certo? Existem caminhos mais longos e existem caminhos mais curtos. Por exemplo, aqui na primeira questão, que está chamando aqui de atividade extra, né? Que é só essa primeira questão aqui. Mas se vocês olharem, são 5 questões iguais às outras atividades. Pede que você resolva aqui de uma maneira bem rápida, depressa. Essa conta aqui. Aqui ela está um pouco achatada, não sei nem se dá para ver aí, mas eu fiz ela aqui. Acho que aqui está melhor de ver. Deixa eu tirar essa malha. Vocês conseguem ver ou está muito pequeno desse tamanho aqui? Dá pra ver. Dá? Beleza. Pronto. Qual é a ideia aqui? Quando você tiver expressões desse jeito, você tenha números racionais, principalmente números que têm vírgula, a ideia que eu dou é transforme tudo em fração. Quem já está em fração, beleza, já é fração, não tem tanto correr. Mas aí quem não for fração, você transforma em fração, certo? Então veja que você tem esse 0,2 aqui. Para a gente transformar um número em fração, acho que era para eu ter abrido o outro, espera aí. Vocês vão usar isso aqui e isso, mas eu preciso abrir outro. Se eu for digitar cada um, vai demorar mais. Eu acho que notação científica, não. Operação. Eu acho que é nesse. Acho que é. Só um momentinho. Foi. O que é um número racional, certo? Que a gente falou em número racional, mas é bom ter em mente o que é. Deixa eu só fechar o WhatsApp para não ficar chegando nisso aí. Todo número que você consegue transformar em fração, ele é um número racional. Então você já tem aqui que esses números que tem vírgula, que você vai encontrar na atividade, eles são números racionais, certo? Daí você tem o seguinte. Isso significa que todo número que tem vírgula é um número racional? Não. Existem os números racionais que também vão estar dessa forma, certo? E é impossível colocar eles em forma de fração. Mas aqui a gente está preocupado com os racionais. Irracionais a gente se preocupa no nono ano. Então vamos lá. O que é que você tem? Por exemplo, digamos que lá você encontrou 0,2. Vou colocar um.
colocar algo menor aqui, fica mais fácil de entender. Eles podem ser negativos também, mas eu vou tirar os negativos para a gente não ter problema. Então digamos que você tenha 0,2. 2. Pronto. O 0,2 é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 2 sobre 10, certo? Que quando você tiver 2 sobre 10, você pode simplificar e ter 1 sobre 5. A ideia é sempre o seguinte: quando você for transformar em fração, você olha para o número que está após a vírgula, o que tem depois da vírgula, certo? Claro que podem vir números aqui, mas se aqui antes da vírgula for 0, você olha só para o que tem depois. Esse que está em cima vai virar numerador, certo? Ou seja, vai ficar em cima um 2. E embaixo, como só tem um 0, vai ficar um 10. Somar aí está 20 sobre 100, sim, mas se a gente dividir o 10 que tem aqui, do 20, 2 vezes 10, por um dos zeros do 100, que é 10 vezes 10, você vai ficar com 2 sobre 10, mesma coisa, certo? E aí você, 2 sobre 10, você pode simplificar e ficar com 1 sobre 5. Então esse 0,2 aqui, você vai transformar em fração, ele vai ficar 2 sobre 10, que você pode transformar em 1 sobre 5, certo? O que é que eu estou dizendo? Você tem aqui 0,2, e aí ele é igual a 2 sobre 10. Deixa eu aumentar. Pronto. O seu 0,2 ele é 2 sobre 10. Por quê? De novo, quem está depois da vírgula é só o 2. Então ele vai para cima. Quantos zeros você tem aqui? Só um. Então é só um 10 embaixo. Se tivesse 0,02, se você tivesse dois zeros, 0,02 seria um 100 embaixo. E um 2 em cima, certo? Mas no caso aqui você só vai ter um 2. Então esse 0,2 vai se transformar em 2 sobre 10. O que é que você vai fazer agora? Você vai reescrever a fração, essa expressão. Claro que ele pediu para resolver de maneira rápida, eu já estou aqui uns 5 minutos, né? Claro, eu tenho que explicar para vocês como fazer cada passo desse. Se a gente fosse resolver de uma maneira rápida, seria o quê? Esse aqui está elevado a menos 1, não é? Deixa eu colocar aqui que é melhor de ver. Na expressão lá, da atividade, você tem isso aqui. Como é que você resolveria de uma maneira rápida? 2 sobre 5. Como ele está elevado a menos 1, isso significa que você vai trocar o numerador pelo denominador, ou seja, vai ficar 5 sobre 2. Você troca eles de lugar, certo? Quando aqui for negativo expoente, vocês trocam ele de lugar, certo? Como é só um negativo, vocês só trocam de lugar. Se fosse, por exemplo, 2 negativos, vocês trocariam eles de lugar e elevaria cada um ao quadrado. Mas vamos com calma. Se fosse para resolver rápido, trocava, ficaria 5 sobre 2. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. E esse 0,2 se transforma em 1 sobre 5, certo? Aí você iria somar 5 sobre 2 com 1 e multiplicar por 1 sobre 5. Mas a ideia aqui não é necessariamente resolver assim nas pressas, certo? A gente tem tempo. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui para esses números que têm expoente negativo, as frações com expoente negativo? Então veja aqui, sempre que você tem uma fração elevada a um expoente negativo, você troca eles de posição. Veja, aqui é 9 sobre 11, 11 sobre 9 elevado a 5. E veja que o expoente troca de sinal. Você troca as posições e troca o sinal do expoente. Só que lá, como você tem só 1, está elevado a menos 1, você troca eles e fica elevado a 1. Eu só preciso botar 1? Não precisa, porque por ser 1, ele só vai repetir. Por exemplo, 9 sobre 11 a menos 1 fica 11 sobre 9 elevado a 1. Só que isso é 11 sobre 9, não vai mudar nada. Então, nesse caso, você não precisa se preocupar. Quem é que a gente tem lá na questão? É 2 sobre 5 elevado a menos 1. Você tem 2 sobre 5 elevado a menos 1. Então, vamos colocar 2 sobre 5 elevado a menos 1. Veja, ficou exatamente o que eu falei. Vai ficar 5 sobre 2 elevado a 1. Isso é 5 elevado a 1, que é 2 elevado a 1, mas de todo modo vai ser 5 sobre 2, certo? Sendo 5 sobre 2, então a gente já tem que a nossa expressão vai ficar assim. Você tem o seguinte. Deixa eu reescrever outro. E aqui você vai ter
esse 2 sobre 5 a menos 1 vai virar 5 sobre 2. Mas, lembre-se, todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, 2 terços elevado a 0, não importa a fração que tem aqui, certo? Poderia ser menos 73 sobre 38. Uma fração bem feia, bem estranha. Mas se ela está elevada a 0, dá 1, certo? Então, esse 2 terços elevado a 0, só de olhar para ele você já sabe que ele é 1, certo? E isso aí, você tem o seguinte. Vai estar multiplicando 0,2, que a gente já viu que é 1 sobre 5, certo? Não, pessoal, a gente viu que é 2 sobre 10, sim. Mas por ser 2 sobre 10, você pode simplificar em cima e embaixo por 2. Se você dividir em cima por 2 fica 1, e embaixo por 2 fica 5. Então 2 sobre 10 e 1 sobre 5 são a mesma coisa, certo? Então, você tem aí 1 sobre 5. Deixa eu aumentar. Veja que a expressão ficou bem menor agora. Deixa eu aumentar isso também para não ficar estranho. Pronto. Então a expressão que era isso aqui se transformou nisso, certo? Esse 5 sobre 2 é o 2 à quinta elevado a menos 1. Mais 2 terços elevado a 0. Esse 2 terços elevado a 0, como eu falei, todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. É por isso que esse 1 apareceu aqui. Ele é esse aqui. Deixa eu tirar isso daqui. O 0,2, a gente viu que ele é 2 sobre 10. Que simplificando vira 1 sobre 5. Né? Fica 1 sobre 5. Você dividiu em cima e embaixo por 2. Ficou 1 quinto. Por isso que aqui fora ficou 1 sobre 5. Certo? Agora, você precisa olhar o seguinte. Quanto é 5 sobre 2 mais 1? Só como é que faz essa soma? E agora? Tem duas formas de você sair daqui. Primeiro é você fazer a soma e multiplicar, ou você aplicar distributivo. Certo? Tá, e qual das duas é melhor de fazer? Eu, particularmente, acho que é melhor você fazer logo a soma. Certo? Até porque, como você está aqui dentro do colchete, você pode ficar em dúvida. Mas eu aprendi que tinha que resolver primeiro dentro do colchete ou do parênteses. Então, para a gente não fugir disso e você se confundir, você resolve o que está dentro do colchete, certo? Tá, e como é que vai ficar? Fica assim. Quando você for somar 5 sobre 2 mais 1, para você não ter que fazer aquele negócio de MMC, depois fazer a divisão para multiplicar em cima e fazer todo aquele processo porque você soma frações, você vai simplesmente fazer o seguinte. Acompanhe. Você tem o 1, você vai multiplicar por 2 e vai somar com 5. De novo, você pega o 1, multiplica por 2, que dá 2 e soma com 5, dá 7. E você repete o 2 de baixo. Então vai ficar igual. Eu vou fazer o passo. Você tem 1 barra vezes 2 mais 5 continua sobre 2, certo? E isso agora você já pode tirar o parênteses. Eu já poderia ter deixado a conta pronta, mas aí já tudo digitado aqui. Mas eu preferi não fazer isso para que vocês vissem o desenrolado de cada um desses passos. Então veja, o que é que aconteceu? A gente já fez a soma desses dois aqui. Como eu disse, você multiplica o número. Se você vai somar uma fração com um número, você multiplica o número pelo denominador, no caso 1 vezes 2, soma com o de cima, e embaixo você mantém o denominador da fração, que no caso é 2. 1 vezes 2 é 2, mais 5 é 7. Então vai ficar 7 sobre 2 vezes 1 sobre 5, certo? Só tu está dando a resposta da questão. Mas é para ela servir como exemplo, para vocês poderem fazer as outras. Então, 1 vezes 2 é 2, mais 5 é 7. Então, você vai ter 7 sobre 2 vezes 1 sobre 5. Deixa eu aumentar. Opa.
Pronto, o que você obteve foi isso aqui. Aqui deu 7, né, em cima. Ficou 7 sobre 2, vezes 1 sobre 5. E agora é só você multiplicar. Ah, mas como é que eu multiplico fração? A multiplicação de fração é a mais fácil. Porque você multiplica os de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 7 vezes 1 é 7 e 2 vezes 5 é 10. Então vai ficar 7 sobre 10, certo? Sete sobre 10. Indo lá na atividade. Aí você chega na atividade, professor, mas nenhuma bateu. Tá errado. Não tá. Por quê? Como a gente viu, na hora de transformar 0,2, ele ficou o quê? 2 sobre 10, não é? Porque só tinha um 2 aqui, após a vírgula, e só tinha um 0. Exato, agora você tem 7 sobre 10. Se você fizer essa conta na calculadora ou na mão, 7 dividido para 10 dá exatamente 0,7, certo? Se a gente voltar lá na atividade e olhar aqui, ó, a letra C é 0,7. Então isso aqui dá 0,7. Se você fizer a divisão, você vai ter 0,7. Aqui. Veja que é o mesmo processo. Se você fosse voltar após a vírgula, só tem um 7, que foi para cima, e antes só tem um 0, no caso fez um 10 aqui, certo? Então, o 0,7, no caso você tem a letra C como resposta correta da primeira questão, certo? Então, a alternativa correta. E a primeira questão está resolvida. Essa é a correta. Tá, vamos lá para as outras. Ah, professor, mas a segunda questão é pior, essa 54. Tem bem mais coisa e tem raiz. Como eu disse, primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai resolver o que está dentro dos parênteses, certo? Se tiver colchete, se tiver chaves, mas você foca primeiro nos parênteses. Resolve o que está nos parênteses, depois vai para os colchetes, depois vai para as chaves. Essa daqui você tem colchetes, você tem que ter cuidado, porque você tem uma divisão aqui, certo? E você tem uma multiplicação aqui. Então, nesse caso, vamos vir para a questão, ela está aqui, certo? Eu fiz ela também já aqui. Então, nesse caso, você tem o seguinte. Você tem uma divisão entre essas duas. Então, essas duas aqui vão ter que acontecer primeiro. Como você já sabe, se você tem uma expressão numérica e você encontra divisão e multiplicação, você resolve quem aparece primeiro. Então, primeiro passo aqui, você vai resolver o que está dentro dos parênteses. Segundo passo, você vai calcular essas potências aqui. Terceiro passo, você vai fazer essa divisão. Quarto passo, você vai fazer essa multiplicação. Quinto passo, você vai fazer a conta entre os dois resultados que você obteve. Isso é muito passo, já passou demais. Mas quanto maior ela for, mais passos vai ter para você fazer, certo? Claro que quando você tiver com mais prática, você não vai precisar fazer todos esses passos seguindo essa mesma ordem, porque você vai ter um pouco mais de prática. Tá, então como é que a gente vai sair disso? Como fugir disso aqui? Fazer cada um desses passos. Eu vou começar e vocês vão terminar, certo? Primeiro, você vai fazer a soma aqui, ou a subtração, dentro dos parênteses. Então, eu vou dividir aqui cada passo que você vai fazer. Primeiro, você tem esse aqui, né? Menos 1 mais 1/5. Como é que você resolve 1 negativo mais 1/5? Você vai usar aquela ideia que eu falei. Você vai multiplicar o número aqui, ó, pelo de baixo, vai somar com o de cima e repetir o de baixo. Então, vou fazer aqui. Você vai fazer menos 1 vezes 5, mais o de cima, que é 1, sobre o de baixo, que é 5. Certo? Veja. Deixa eu só pegar aqui a fração para ficar mais fácil.
Então, esse aqui que está dentro do parênteses se transformou nisso aqui. Deixa eu aumentar agora. Veja. Menos 1 mais 1/5. O que é que você fez? Você multiplicou o número pelo de baixo, menos 1 vezes 5. Somou com o de cima, que é 1. Por que é que você somou? Porque entre eles dois tem um sinal de mais. Nessa aqui você vai fazer menos, né? Porque tem um sinal de menos. E aqui você repete o de baixo, que é o 5. Quanto é 1 negativo vezes 5? É 5 negativo. Vai ficar 5 negativo mais 1 sobre 5. Certo? Então, fica 5 negativo mais 1 sobre 5. Isso aqui, né? 5 negativo. 1 negativo vezes 5, fica 5 negativo, mais 1 sobre 5. Quanto é 5 negativo mais 1? É 4 negativo, né? Então vai ficar 4 negativo sobre 5. Professor, mas tem um quadrado lá. Está elevado a 2. Sim. Lá está elevado a 2. Agora sim, você pode calcular o quadrado disso aqui. Veja que a gente tem que resolver essa expressão. Deixa eu pintar ela aqui para não ficar confuso. Essa é a expressão que você vai resolver, essa é verde. Esse aqui é o primeiro passo. Você fez a conta que está dentro do primeiro parênteses. Deu 4 sobre 5 negativo. Só que tem um 2 aqui em cima. O que é que esse 2 significa? Que você vai elevar esse resultado ao quadrado. Certo? Você vai pegar esse resultado aqui e elevar ao quadrado. Então, como isso aqui está ao quadrado, lá, isso aqui você vai calcular o quadrado disso aqui. Certo? Tá, você pode fazer outro passo, se você quiser, ou como passo, ou colocar aqui na frente, certo? Você escolhe a melhor maneira de você organizar isso. Tá, mas como é que eu calculo o quadrado disso? Olha, vamos relembrar como é que calcula o quadrado. Então, você vai fazer o quadrado de menos 4 sobre 5. Pronto, o que você tem é isso aqui agora. Você tem que calcular o quadrado deste camarada aqui. Por quê? Porque isso aqui você já sabe o que tem dentro do parênteses, do primeiro parênteses, é menos 4 sobre 5. Agora você precisa calcular o quadrado dele. Como é que isso vai ficar? Menos 4 sobre 5 vezes menos 4 sobre 5. Só tem uma forma mais fácil? Tem. Todo número negativo ao quadrado fica positivo. Então esquece esse sinal de menos. Agora eleva cada um deles ao quadrado. Vai ficar 4 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Certo? 4 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. E o sinal de menos sumiu. Sempre que o expoente for par, se for negativo aqui, some, esquece ele, certo? Então veja, você vai elevar cada um deles ao expoente que está fora. E agora simplifica, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, ou seja, é 16. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então fica 16 sobre 25. E o que você tem aqui é isso. Então, tudo isso foi para descobrir essa primeira parte aqui. Isso é muita coisa. Aí você vai fazer o mesmo processo para cá, certo? Você vai utilizar esse mesmo raciocínio para esse segundo parênteses. É uma conta extensa, certo? Eu não vou dizer que ela é curta, para vocês fazerem assim, passo a passo, mas dá para fazer. Uma outra forma, claro, de você fazer seria, em vez de trabalhar com frações, você fazer as divisões. Mas aí pode ser que complique na hora de você levar ao quadrado, certo? Essa é a forma que eu estou dizendo para vocês trabalharem com frações, porque ela é mais segura, até porque você vai ser levado para números inteiros. Está na fração, mas são números inteiros. Então esse aqui, você já sabe que vale 16 sobre 25. Tá, pessoal? E esse aqui? Esse outro? Bom, você já sabe desse aqui quanto vale, né? Agora você precisa saber quanto vale esse outro ali. Vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui. Aqui é os passos 1 e 2. Foi esse e esse. Foi. Então vamos sumir com esses passos. Esses passos aqui são esses dois, né? Que a gente já sabe.
Então agora a gente precisa calcular o que tem no outro parêntese aqui. A ideia, como eu já falei, é bem parecida. O que você vai fazer? Você vai fazer 0,4 menos 1 sobre 5. Ah, professor, mas 0,4 eu não vou ter que transformar em fração? Ou você transforma em fração. Tenho duas saídas para cá, para esse parênteses. Ou você transforma em fração, ou você faz o 0,4 vezes 5, subtrai o de cima e repete o de cima. Eu vou fazer das duas formas, certo? Vocês me desculpem que tem uns cachorros latindo aqui, mas aí não tem como controlar. Tem um depósito de construção aqui perto e eles ficam latindo o dia todo. Mas enfim, vamos lá o que interessa. Você tem 0,4 menos 1 sobre 5. Agora você precisa resolver o que está no outro parênteses. Mesmo que não dê tempo eu falar de todas as questões, mas todas elas vão usar essas mesmas ideias. É por isso que eu estou preferindo explicar com mais calma essas duas primeiras, porque elas são um pouco mais trabalhosas. E as outras vão ser mais light, digamos assim. Então você tem 0,4 menos 1 sobre 5. Certo? Então vamos lá. Veja que isso é o que está no segundo parêntese. Aí você tem duas maneiras de fazer. Primeiro é aquela que eu já expliquei. Você multiplica o número pelo de baixo. No caso, subtrai o de cima, porque o sinal é de menos. E repete o de baixo. Só mais 0,4 dá para multiplicar por 5? Dá, vai dar 2. Fica até bem mais rápido. Se você fizer, você vai ter 0,4, certo? 0,4 vezes 5 menos 1 sobre 5, né? Já que o 5 já estava embaixo, ele permanece embaixo. Então, veja, você multiplicou 0,4 por 5, subtraiu 1, porque o sinal é de menos, e em cima tem 1, e manteve sobre 5. 0,4 vezes 5 é 2. É só você pensar, 40 centavos vezes 5 dá R$2, né? Então, fica 2 menos 1 sobre 5. 2 menos 1 sobre 5. Aqui, né, deu 2 menos 1 sobre 5. E 2 menos 1 é 1, fica 1 sobre 5. Pronto. Você já tem 1 sobre 5. Sobre 5. Com isso, agora, você tem o seguinte. Você tem que isso aqui deu 1/5, né? Veja, tudo isso aqui dentro do parênteses deu 1 sobre 5. Ah, professor, mas tu disse que tinha outra forma de fazer, não é? Tem. É você transformar 0,4 em fração. Como é que vai ficar? Se a gente transformar 0,4 em fração. Vai ficar 4 sobre 10, né? Só tem um 4 após a vírgula. E só tem um 0 aqui. Então fica 4 sobre 10. Eu não vou considerar ele um passo. Eu só estou dando uma outra forma. Que é para vocês não se confundirem. Então, essa aqui seria outra forma. É você transformar o 0,4 em fração. E simplificar. 4 e 10 dividem por 2. Então ficaria 2 sobre 5. Certo? Isso aqui iria virar 2 sobre 5. E aí, quando você fizesse 2 sobre 5 menos 1 sobre 5, ia dar 1 sobre 5 aqui dentro também. Certo? Essa será outra forma de fazer. Mas aí fica a seu critério. Feito isso, você já descobriu que aqui vale 1 sobre 5. O que é que você vai fazer? Calcular o quadrado. Olha o 2 lá. Então, você faz o segundo passo. Então, agora você só precisa calcular o quadrado de 1 sobre 5. Certo? Esse é o segundo passo. Deixa eu aumentar o minúsculo. Pronto. Você já sabe que aqui dentro vale 1 sobre 5, você vai levar ao quadrado. Agora que fica mais fácil. Como é que calcula o quadrado de uma fração? Você eleva o de cima ao quadrado e o de baixo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que fica 1. 1. Opa. Fraco. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que fica 25. Então, esse aqui vale 1 sobre 25, certo? Você tem 1 sobre 25 agora. A gente tem os passos 3 e 4. Então, eu já fiz 4 passos dessas contas para vocês. Passos 3 e 4.
É esse e esse. Pronto, se a gente for relembrar agora, a gente fez esse primeiro, esse aqui. Fez esse primeiro aqui, deu 16 sobre 25 nesse. A gente fez o segundo e deu 1 sobre 25. Então você sabe que isso aqui vale 16 sobre 25 e esse vale 1 sobre 25, certo? Agora você precisa dividir essas duas frações. Isso é passo demais. É por isso que eu preferi dar atenção a essas duas e deixar as outras para vocês fazerem. Até porque se a gente olhar aqui, veja, as outras vão seguir uma ideia bem parecida, certo? Se qualquer coisa, se não der tempo, vocês falam comigo no privado. Opa, não, isso aqui é a outra. Vamos para cá. Agora você precisa se preocupar com o quê? Fazer essa divisão, né? Como eu disse, você tem aqui, você descobriu o resultado dessa parte toda, desse termo, né? Desse termo aqui todo, com quadrado e tudo. Mas, como eu disse, se você tem divisão e multiplicação na sua expressão, se você encontra multiplicação e divisão, você resolve quem aparece primeiro. Então, você não pode fazer esse aqui, por exemplo, menos 0,7. Até porque o 0,7 já está atrelado numa multiplicação com esse. Então, você resolve primeiro essa divisão. Esse a gente já viu, deu 16 sobre 25. Esse outro deu 1 sobre 25. Agora você vai dividir 16 sobre 25 por 1 sobre 25. Certo? Então, o quinto passo é você fazer a divisão de 16 sobre 25 por 1 sobre 25. Somar a fração já é uma divisão. Eu vou fazer a divisão da divisão. Digamos que sim. E aí, aumenta. Pronto. Essa expressão aqui, tirando esse menos, isso aqui, certo? Isso aqui você ainda não resolveu. Isso aqui dá 16 sobre 25 dividido por 1 sobre 25. Certo? Professor, e agora? Como é que faz? Bom, eu poderia dizer o seguinte. Você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Certo? Mas uma dica que eu dou é, sempre que você estiver dividindo duas frações e os números de baixo, isso na divisão, certo? E os números de baixo forem iguais, os denominadores, então o que você vai fazer é dividir o de cima pelo de cima. Morreu. Se forem iguais. Se não for, outra história. Mas se forem, que no caso é 25 e 25, então você vai dividir 16 por 1 que dá 16. Morreu. Certo? Isso aqui dá 16. Tanto trabalho para achar um 16. Tudo isso aqui, esse pedaço, tirando esse, todo esse pedaço aqui vale 16. Certo? Tá, pessoal, e se não fosse? Qual é a forma de se prosseguir, se não for igual? É você repetir a primeira fração e multiplicar, já que o inverso da divisão é a multiplicação e vice-versa, né? E aí você transforma isso numa multiplicação do inverso da outra fração, ou seja, 25 sobre 1. Certo? Mas veja que vai dar 16 do mesmo jeito. Por quê? Esse 25 que está embaixo divide o 25 que está em cima. E vai dar 1. E no caso vai ficar 16 vezes 1. Certo? Vai ficar 16 sobre 1 vezes 1 sobre 1. Só que isso tudo dá 16. Se você fizer as contas, você vai ver que vai barra fraca. Fica 16 sobre 1. Porque o 25 de baixo dividiu o 25 de cima. Vezes 1 sobre 1. Porque esse 25 aqui dividido por esse também deu 1, certo? Um vai dividir o outro ao mesmo tempo. E aí fica meio que muito longo. 16 por 1 é 16 e 1 por 1 é 1. Esse seria o caminho mais longo, certo? De todo jeito, isso aqui dá 16. Mas aí com essa dica você resolve mais rápido. Por quê? Quando os de baixo forem iguais na divisão de fração, você simplesmente divide o numerador de uma pelo da outra. 16 por 1 é 16. E aí você salta isso tudo, sem precisar ter esse trabalho aqui do meio, logo para o 16, certo? Então eu vou tirar esse aqui, vou deixar só o 16.
Quer dizer, eu vou deixar aí, caso vocês precisem, queiram voltar aí para olhar, certo? Vocês retornam aqui. O que importa é que isso tudo vale 16. Tá, pessoal, mas ainda tem um passo ali, né? Esse 0,7 vezes essa raiz e não sei o que. Aqui é mais rápido. Porque o 0,7 você já sabe. Vai transformar em fração. Certo? O 0,7 transformado em fração, esse vai ser o sexto passo, né? Então vamos esconder esse passo aqui. Aqui é o passo 5. Que é isso aqui. Então esse passo 5 aqui fica guardado. E aí a gente vai para o sexto passo. E aí vocês vão ficar de terminar, porque eu já fiz praticamente a questão, certo? Porque essa conta realmente é muito extensa. E ela ia dar muita dúvida. Então esse 0,7 vezes essa raiz ali e tudo mais, certo? Eu vou copiar para não perder tempo. A ideia é ganhar tempo, não perder. Então eu vou copiar aqui. Então, isso que vocês têm aqui, e o sinal de menos, ele vai junto. Se você quiser levar, você leva. Certo? Se você não levar, você lembra que aqui é uma subtração. Então, você vai subtrair o resultado que isso der. Eu não trouxe, porque já sei que isso aqui é uma subtração. O que der aqui, nesse termo, você vai tirar do 16. Então, 0,7, a gente já sabe. Após a vírgula só tem um 7, então ele fica em cima. Antes da vírgula só tem um 0, então fica um 10 embaixo. Certo? Então, isso vai ficar 7 sobre 10. Vezes. Agora, você vem para a parte legal. A raiz quadrada de 36 sobre 49. Vai ficar bem rápido de resolver isso. Por quê? Quando você tem a raiz de uma fração toda, o que você vai fazer? Extrair a raiz quadrada do de cima e a raiz quadrada do de baixo. Quem é a raiz quadrada de 36? É 6. 6 vezes 6 é 36. Quem é a raiz quadrada de 49? É 7. 7 vezes 7 é 49. Então, essa coisa aqui, que parece ser bem feia, vai ficar 6 sobre 7. A raiz do de cima sobre a raiz do de baixo. Então, vai ficar 6 sobre 7. Veja só. E agora você caiu no mesmo, na mesma situação do passo 5, certo? Se eu arrastar isso aqui para cá e a gente vir olhar, veja, o passo 5, você fez esse processo aqui, né? Eu mostrei como você fazer. E no caso, 25 de baixo dividiu de cima. Pois é, aqui você vai ter a mesma situação. Esse 7 vai dividir esse. E o que é que vai sobrar? 6 sobre 10, certo? Isso aqui vai ficar 6 sobre 10. Por quê? Porque o 7 dividiu o outro. Vai dar 1 e não vai alterar em nada. Só quem vai sobrar é o 6 e o 10. Então vai ficar 6 sobre 10. 6 sobre 10. Você pode simplificar em cima e embaixo por 2, né? Os dois são pares. Então fica 3 sobre 5. Vai ficar 3 sobre 5. Pronto. Então você já descobriu o valor disso. Agora eu deixo com vocês fazer o valor disso, que é o 16, né? Menos os 3/5, que é o valor disso aqui. As outras questões, elas seguem uma ideia bem parecida. E elas são mais curtas. Veja, por exemplo, a terceira questão aqui, a 55. Você tem uma expressão bem parecida com a da 54. Então, você vai seguir passos bem parecidos com esse que eu já fiz. Não tem raiz nela, certo? Aí você vai dizer, simples, mas esses expoentes grandes, por exemplo, 6. Como eu já disse, potência de fração, né? Você eleva o de cima e o de baixo, aquela potência, certo? Então, aqui, menos 1 sobre 2 elevado a 4, vai ficar menos 1 a quarta sobre 2 a quarta. E aí você faz as contas. Tem uma divisão, você já sabe que vai fazer essa divisão primeiro. Resolver o que está dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes. Depois é que você faz essa multiplicação. E esse 2 a menos 7 aqui, que vocês estão vendo, como é que você transforma isso numa fração? Cadê?
Aqui. Uou. Voltou. Pronto, você tem 2 a menos 7, né? Lá na questão você vai ter 2 a 7 negativo. Cadê? Aqui. Veja. O que acontece quando você tem uma base inteira elevada a um expoente negativo é você inverte esse número. Em cima, você transforma numa fração, onde o numerador vai ser sempre 1, certo? Embaixo vai ser essa mesma base, 2, elevada ao oposto desse expoente. Ou seja, aqui é 2 a menos 7. Vai ficar 1 sobre 2 a 7. Se fosse 3 elevado, 6 ou melhor, elevado a 11 negativo, ficaria 1 sobre 6 elevado a 11. Certo? Você traz ele para baixo e tira esse sinal negativo aqui do expoente. Se fosse 13 elevado a, sei lá, 17 negativo, ficaria 1 sobre 13 a 17. Certo? Você bota 1 em cima, embaixo você coloca esse mesmo aqui, só que sem esse sinal de menos. Certo? Então, a terceira questão vai ser bem parecida com a segunda. A quarta questão, que é um 3 aqui, né? Na verdade, a terceira questão lá no livro, ela é mais rápida, você vai calcular essas potências aqui, certo? Lembrando que, pessoal, nessa aqui, eu achei tem uma fração elevada a uma fração. O que é que significa? Como é que é 1 sobre 2 é a raiz quadrada, certo? Então aqui você vai tirar a raiz quadrada de 1 sobre 4. Morreu. Ele bota isso aqui, parece uma coisa bem complicada, mas na verdade quando você eleva um número a uma fração, você está tirando uma raiz dele. No caso, como aqui embaixo é um 2, é uma raiz quadrada, certo? E na quinta questão, você também tem uma expressão numérica aqui que você pode transformar em fração, certo? A melhor forma de fazer isso daí é transformar em fração? Sim, vai se transformar em fração. 3 a menos 1, como já falei, você tem um número inteiro elevado a um expoente negativo. Vai ficar 1 sobre 3, né? 5 a menos 1 vai ficar 1 sobre 5. Quando você fizer essas substituições, você segue os passos conforme eu expliquei nas outras questões, certo? E aí, com isso, eu finalizo a explicação e deixo em aberto caso alguém queira tirar alguma dúvida. Alguém? Ei, professor, só para avisar, meu carro tá assistindo Marreu, viu? Certo. Ninguém quer tirar dúvida? Caso ninguém tenha dúvida, eu deixo para vocês tirarem alguma dúvida que aparecer lá no privado, certo? Eu estou só olhando quem está online aqui. Eduardo. Tem uma pessoa com o nome Luzia Lima. Quem é, por favor? É Levi, é? É. Certo. Beleza, então. Então, com isso eu finalizo aqui, certo? Qualquer dúvida vocês perguntam lá no PV. Tchau e até a próxima. Goodbye.